Nosso assunto agora são as exportações brasileiras para países da Ásia que apresentam crescimento neste ano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as vendas aumentaram 12% no primeiro trimestre. Soja e carne bovina puxaram resultado positivo. Com isso, o continente se consolida como o principal destino dos produtos brasileiros, reforçando aí a importância para a balança comercial. Vamos saber mais sobre essa dinâmica das vendas com Alexandre Treain, especialista em propriedade intelectual. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Treain. Você. Tá ótimo. Prazer estar aqui mais uma vez. É isso. As exportações brasileiras, Fábio, representam hoje, né, 50% da exportação brasileira vem do agro, né, um quarto do PIB do país depende do agro, como a gente já falou diversas vezes aqui. E a Ásia agora se consolida como um dos destinos aí principais, né? 30% das exportações brasileiras praticamente são destinadas ao continente asiático, né? Então, logicamente, puxado pela China também, mas tem muitos países ali, a Indonésia, a Malásia, né? Aqueles países, o próprio Japão não é tão relevante, mas nada, são aí 5, 6 bilhões de dólares em exportações brasileiras por ano, né? E começa a se consolidar aí um mercado que está se acostumando com os produtos, né? E que começa a certificar também os produtos brasileiros e começam a garantir a sua segurança alimentar com base nos produtos brasileiros. E aí começa a aumentar a relevância também por conta dessa mudança geopolítica e das mudanças climáticas. Fábio, não é tão importante a gente usar só a tecnologia com o objetivo de otimizar a produção, reduzir, claro, né? A gente reduz perdas, a gente reduz o consumo de água, de energia, a gente reduz perdas na cadeia logística, a gente reduz perdas também no processo de colheita e de abate também de animais otimizado, né, no tempo certo de colheita e de abate. A gente monitora condições climáticas, né, de modo a também gerenciar o manejo e a safra da forma mais adequada, otimizada. Perfeito. Isso é usar a tecnologia no processo de otimização. Mas essas mudanças repentinas, você vê, olha, essa semana a gente teve aí a notícia de que o Japão sofreu aí cerca de 900 a 1.000 abalos sísmicos no intervalo de 1 a 2 semanas, né? Então, o que acontece? Há uma incerteza. Na quinta-feira teve um abalo lá de 5,5 graus na escala Richter, né? Aí a gente tem a questão envolvendo as instabilidades no cenário envolvendo a China com Taiwan, envolvendo a Ucrânia com a Rússia, envolvendo a questão do Oriente Médio. Todo esse contexto, todas essas mudanças podem eventualmente impactar o comércio e as exportações de um continente para outro, né? Eventualmente você tem o fechamento, de repente, de uma passagem, você pode ter a questão de uma sanção comercial imposta no país, ou um desastre climático que possa modificar a relação comercial de um país, de eventualmente demandar mais produtos ou demandar menos produtos, né? Por conta disso. Por que eu estou falando isso? Porque chega um momento em que a tecnologia também precisa ser utilizada de forma preditiva. E como é que a gente pode usar a tecnologia de forma preditiva, Fábio? Reunindo toda essa tecnologia, todo esse arcabouço tecnológico que já está começando a ser implantado, já está até implantado em algumas propriedades rurais no Brasil, e começar a integrar isso com ferramentas de modelos preditivos. Uma delas, que a gente já falou aqui no programa também, são os chamados gêmeos digitais, né? Eu consigo eventualmente fazer uma modelagem da minha propriedade e saber como é que ela pode se comportar em diversos cenários simulados, a partir de algumas premissas que a gente considere como verdadeiras, né? Então, de repente, se eu mudo a minha escala de exportação,
né? Como é que posso praticar? Qual é a minha alternativa de prática de preço ou até de manejo de cultura, né? Se eu tiver um problema de demanda numa determinada cultura, o que seria que qual seria o cenário que eu poderia adotar para substituir essa cultura e manter a minha margem e manter a minha segurança financeira, né? Manter o meu sistema funcionando. Outra tecnologia que também está muito em voga é a da tokenização. Se eu tenho algum estoque de grãos, por exemplo, eu posso tokenizá-los e usar essa carteira, esse funding, essa fonte de financiamento para subsidiar um investimento numa outra cultura contingencialmente, como um plano B, caso haja uma mudança de contexto. Claro, né? Tomando cuidado com aquela segurança, aí entra o time de cibersegurança também, para manter todos os padrões de segurança. Tivemos aí um episódio na semana aí envolvendo o Banco Central, que envolveu uma questão de segurança, e essas stablecoins, né, essas moedas estáveis lastreadas em ativos físicos reais, como grãos, por exemplo, são ativos muito procurados, que transmitem uma certa segurança para o mercado, mas que é preciso trabalhá-los na plataforma correta e utilizando os protocolos de segurança corretos também, Fabio. Então vem aí a tecnologia num cenário em que a gente tem que trabalhar a predição, né? Prever novos contextos por conta das grandes mudanças que estão acontecendo no intervalo curto e começar a traçar estratégias pensando no plano A, B e C, Fabio. Verdade, todo um planejamento, né, dessa logística, quebrar barreiras comerciais, né, por causa justamente de, às vezes está fechado aqui um trajeto, é importante fazer o contorno, então que isso também seja feito mais rápido, até por causa do produto que está lá estocado, né, na carga e podendo ser perecível, estragar ao longo de uma trajetória adulterada. É interessante que logo no início que você trazia esse assunto, o quanto a gente já evoluiu na tecnologia, claro, dessa comunicação entre os países, mas também no aperfeiçoamento de embalagens, né? Uma vez a gente trouxe aqui, os produtos hoje precisam de um cálculo muito preciso da fruta que vai sair do pomar, qual a embalagem e que tipo de fruta vai realmente entrar naquela caixa de papelão ou ela merece ser o plástico devido ao trajeto, questão de madeira. Então, quer dizer, tudo isso envolve um preparo lá atrás, antes do plantio, né? Quer dizer, na ciência... O planejamento da cadeia logística, né, Fábio? O planejamento de toda a cadeia logística, né, completo. E uma coisa interessante é que as ferramentas de inteligência artificial, Fábio, vão auxiliar nesse processo de analisar uma quantidade de dados grande e complexa, promover análises complexas, e é possível traduzir essas análises complexas em recomendações simples. Então, o que é interessante, né? Não dá para você simples. É claro que você precisa investir em capacitação, claro que você precisa trazer profissionais cada vez mais qualificados para um business como o agronegócio, que vem demandando mais tecnologia, mais conhecimento e mais preparo. É óbvio que tem que investir em capacitação. Porém, como é que eu faço essa transição no intervalo curto de tempo? Porque capacitação das pessoas demora, Fábio. Ensinar as pessoas, treinar as pessoas é um processo lento. O aprendizado é um processo lento, um aprendizado humano. Agora, se eu utilizo alguns agentes de inteligência artificial no trabalho analítico e pré-consultivo, eu consigo analisar dados complexos, formatar recomendações olhando para esses dados complexos de uma forma a ter uma saída simples, numa linguagem que o produtor entenda, que seja o dia a dia dele e de forma muito prática. Tomada de ações, assim, condução de ações práticas que ele possa adotar em função do agente de inteligência artificial que analisou e recomendou para ele. É quase um pré-consultor. E assim eu consigo ter vários agentes de inteligência artificial atuando em várias propriedades e consolidar essas informações num cockpit de tomada de decisões. E aí sim, eu posso contratar uma pessoa, posso eventualmente trazer pessoas qualificadas para lidar com informações um pouco mais complexas, de modo a validar essas recomendações que o agente de inteligência artificial está fazendo para o produtor rural.
Essa questão, as oportunidades estão aí, é preciso realmente o produtor já estar antenado, receber toda uma assistência técnica nesse sentido, mas é também se aprimorar, ele tem que estar indo atrás dessa modernização, dessa tecnologia já aplicada. E aí, aproveitando sua expertise aí, para tratar de um outro assunto que dominou o noticiário internacional, que foi um roubo, né? Talvez o maior já visto aqui no nosso país. Um banco apenas, mais de 500 milhões de reais sumiram da conta, né? E eu queria saber, assim, porque muita gente pergunta, será que eu tenho que ter medo do Pix? Será que o Pix tem que ser fortalecido? Houve aí uma brecha para os hackers atuarem? Porque esse dinheiro parece que fica nas nuvens, né? É uma reserva já prevista por instituições financeiras, garantindo essa transição econômica, né? Não, mas acho que não é, lógico, é uma preocupação com segurança, claro, mas não a ponto de atingir o consumidor ponta, né, o usuário do Pix, pelo seguinte, Fábio, você veja que esse problema ele acometeu basicamente uma central, uma empresa provedora de serviços chamada PSTI, né? É um provedor de serviços de tecnologia de informação e que quem bebe desse serviço, quem consome esse serviço normalmente são as fintechs. Tá? Existem 7 PSTIs que prestam serviço ao Banco Central e normalmente as fintechs ficam plugadas e compram desse serviço, que é um serviço basicamente de disponibilização de APIs de mensageria, de troca de mensagens entre essas fintechs e o Banco Central. Os grandes bancos, eles estão conectados ao Banco Central diretamente e essas PSTIs, elas gerenciam mensageria, especificamente nesse caso em que houve problema, ela estava gerenciando mensageria para os fundos de reserva, né? São fundos provisionados que fazem um balanceamento financeiro para conter algum eventual desbalanceamento entre trocas financeiras das fintechs e do Banco Central. Então, o que acontece? O ataque ocorreu exatamente dentro desse fluxo de mensagens. Então, ele não chegou a pegar nem o Banco Central e nem exatamente a fintech em si, mas ele pegou uma conta, né, de algumas fintechs que estavam usufruindo desse serviço dessa PSTI, no caso foi uma das empresas, né, que prestava serviço, que acabou sendo o grande alvo. Mas, claro, é preciso aprimorar esse protocolo de mensageria? Sem dúvida, precisa aprimorar. Mas o usuário do Pix, ele corre riscos, né? Por causa disso, não. Ele não corre esse risco de alguém entrar na conta e ferir, porque o usuário do grande varejo, na minha opinião, isso acaba descredibiliza um pouco os bancos que operam como se fosse uma fintech, isso descredibiliza, mas o setor bancário em geral, né, que está acostumado a operar diretamente com o Banco Central, não, Fábio, foi uma lição aprendida para, lógico, tratar a questão da segurança, que já se sabe qual é o caminho, né? Agora eles estão atrás de rastrear, conseguiram rastrear uma parte do que foi uma das instituições que teve um déficit de 400 milhões de reais, recuperou 130 milhões, e é importante saber o seguinte, né? Esconder esse dinheiro em blockchain, em qualquer cadeia de blockchain, não é uma boa ideia, porque a blockchain é um livro razão aberto, então é possível rastrear boa parte de criminosos no passado, que acabou comprando criptomoeda achando que era um dinheiro fácil de você esconder, acabou sendo rastreado. Então não é uma boa ideia eles fazerem esse tipo de coisa, mas expôs-se, né, um problema de segurança nesse setor de troca de mensagens entre as fintechs e o Banco Central. Mas eu acredito de verdade que o usuário do Pix e o usuário dos serviços bancários convencionais estão seguros, Fábio. Não acho que o sistema bancário esteja em risco, não, de verdade. Pois é, inclusive o próprio banco, né, que já tendo se manifestado por acompanhar e conseguir rapidamente identificar o que possa ter sido levado, afirmou que realmente nenhum cliente foi atingido, prejudicado, mas que medidas devem ser realmente tomadas para aprimorar ainda mais o sistema. Mas eu acho que o brasileiro, ou quem lê essa notícia, fica com aquele sentimento: poxa, mas como é que pode, né? Uma pessoa liberou os dados
tão facilmente? Será que não passa por etapas até que realmente haja o acesso a um sistema operacional, né? Uma coisa tão simples. Como foi feita a aprovação dessa transação, né? Como é que se aprovou a transação, né? É porque ela não nasceu, ela não foi originada na ponta, né, no usuário, ela acabou sendo gerada artificialmente no meio do caminho via mensageria, que hoje é um risco, né, que no caso do usuário do sistema bancário comum, isso não acontece. O maior risco que existe, que pode acometer o usuário comum, é a engenharia social, Fábio. É alguém se fazer passar por uma central telefônica do banco, manda SMS para você, olha, você tem uma operação não aprovada, clique aqui para saber do que se trata. Então alguém liga, olha, eu sou a inteligência artificial do banco X, tem uma operação para ser aprovada, você comprou na loja de varejo tal. Isso é engenharia social. Esse tipo de abordagem é feito para conseguir obter os dados de alguma forma da pessoa, seja o código de autenticação do WhatsApp da pessoa, seja login e senha para acessar o banco. Então, normalmente, acometem pessoas até mais idosas, que estão um pouco mais... acabam sendo desprevenidas sobre isso, né? Então, a engenharia social é o grande elemento de enganação do consumidor comum. Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, invasão via protocolo, no varejo, né, no mercado de varejo, de conseguir mexer numa conta de alguém sem a devida autorização, é importante lembrar que se a instituição bancária não prova que você, usuário, dono, com o seu token, né, você autorizou a transação pessoalmente com o seu login, com a sua senha, se você não fez isso, a instituição financeira ela não pode onerar o cliente, ela acaba se responsabilizando pela operação, porque isso caracteriza uma falha de segurança dela. Então, o usuário pode ficar tranquilo que, se houver uma falha de segurança da instituição financeira, ela vai se responsabilizar por isso. Agora, se ele deixar, através da engenharia social, vazar algum dado de autenticação que só pertence a ele, e ele por engano, por ingenuidade, deixar essa informação vazar para um terceiro, aí não tem como a instituição se responsabilizar, vai caracterizar uma negligência do usuário e aí ele vai perder o dinheiro dele, porque é como se fosse esquecer a carteira no banco do ônibus. É a mesma coisa, eu deixei minha senha lá, deixei a carteira, alguém levou, a instituição bancária não vai se responsabilizar. Aí, bem lembrado. Então, por favor, os criminosos virtuais estão aí cada vez mais atuando devido a justamente uma displicência desses usuários que deixam também exposto esses dados pessoais que acabam, então, facilitando o acesso do criminoso, do bandido, né, que quer se beneficiar do dinheiro que está guardado na sua conta bancária. Então, por favor, gente, o Pix é seguro. Realmente foi uma ferramenta trabalhada durante muito tempo até ser colocada em operação e não vai ser esse simples susto aí que foi dado que vai realmente tirar o crédito do que já foi feito e está em plena operação, né? E que é tão elogiado no mundo todo. Muito obrigado, então. E o mesmo cuidado vale para os tokens, Fábio. Sim. Os tokens que são as versões digitais de grãos, por exemplo, os grãos que estão sendo tokenizados, estão numa conta digital. Então, o mesmo cuidado, inclusive se prevenindo de engenharia social, também é recomendável. Cuidado com a sua senha, cuidado com o seu login, cuidado com seus dados pessoais, para que não deixar ninguém que não seja autorizado acessar e causar um prejuízo para o usuário. Sempre uma satisfação conversar com o Alexandre Treain, ainda mais trazendo aí uma informação que deixa a gente um pouco mais seguro quanto a essas transações bancárias pelo Pix. Muito obrigado, então, bom final de semana e até a próxima oportunidade, Treain. Eu que agradeço a oportunidade, bom final de semana, Fábio, até semana que vem. Até semana que vem.